Que a graça e a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida. O despertar com Cristo hoje, ele veio nos trazer à memória a bondade e a fidelidade do nosso Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Como Deus é bondoso para conosco. O Senhor é muito misericordioso. O Senhor, o amor que Ele tem por nós, não dá para você definir com palavras. Você não consegue, por mais que você tente encontrar alguma palavra que aproxime o amor que Deus tem por nós, mas nós não conseguimos definir. Porque é um amor muito maior que o amor de uma mãe que amamenta. É um amor ilimitado e incondicional. O que nos afasta de Deus é a desobediência. Isso é que faz com que nós não venhamos a sentir a doce e maravilhosa presença de Deus. Mas o Senhor em si, Ele já é a plenitude do amor de Deus em nossas vidas, já é o suficiente. Nós é que perdemos a oportunidade de usufruirmos do amor de Deus, porque nos afastamos dele. Ficamos tão distantes que nem ouvimos a voz dele, o chamado dele. Então, irmãos, sobre a bondade de Deus, eu vou falar, tem no livro de Isaías, no capítulo 63, eu vou ler 2 versículos do capítulo 63, 3 versículos do capítulo 63. A bondade de Deus para com Israel. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, para conosco. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o Salvador deles, do povo de Israel, e hoje o nosso Salvador. Nós somos os gentios que somos alcançados pela misericórdia de Deus. Em toda a angústia deles, também ele, o Senhor, se angustiava. Olha que Pai maravilhoso. Ele sofria com a dor deles e ele sofre hoje com a nossa dor. E o anjo da sua presença os salvou. Olha só o que é a presença de Deus. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. E assim ele faz hoje conosco. Ele nos conduz. Ele nos conduz para a vida eterna. E enquanto ele nos conduz para a vida eterna, muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Ele está chamando a gente para a vida eterna e nós estamos parando e olhando coisas que nos chamam a atenção aqui e que nos faz parar da caminhada, do marche que Jesus diz. A gente não pode parar de olhar para ele, não pode parar de segui-lo. E muitas vezes nós paramos. E quando nós paramos, ele nos chama de volta para o caminho, o único caminho. E aí nós insistimos em ficar parados, até em regredir, em voltar
Aí o Senhor, como um bom pai, como um pai perfeito, nos dá ensinamentos. Nós estamos passando por um ensinamento, uma fase de reflexão. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Precisamos dizer, paizinho, eu prefiro agora segui-lo. Segura na mão de Deus e vai, e segue com ele. Porque é só vida que tem nele. É só vida, é só bondade, é só amor. O pai, quando dá a lição no filho, o filho sofre com aquela lição, toda lição ela vem e ela dói. Ele sente mais que o filho. Nós, que somos maus, sentimos mais do que o nosso próprio filho quando nós estamos ensinando a ele, dando uma lição de vida para eles. Quanto mais o nosso pai, ele sente. Por isso que tem aqui na palavra. Em toda a angústia deles, também ele, o Senhor, se angustiava. E agora eu vou no capítulo, só mais uma folha, eu vou no capítulo 65 de Isaías e vou ler o versículo 13 e 14 e depois do 17 em diante. O versículo 13 e 14, aqui o Senhor está mostrando como o que acontece com o filho obediente e o que acontece com o rebelde. O Senhor poupará os seus servos. Portanto, já no 13, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês, que são rebeldes, passarão fome. Essa fome, muitas vezes, não é de alimento, esse alimento que você alimenta o seu corpo físico, não. Muitas vezes, o que ele está falando aqui, essa fome que você vai sentir, é aquele vazio bem grande que nós temos, que só é preenchido pelo Espírito Santo. E aí, quando nós não queremos nada com ele, aí ficamos com esse vazio, com uma fome crônica, eterna. Ele diz, os meus servos beberão, mas vocês, os rebeldes, terão sede. Jesus é a água viva. Quem beber da água dele jamais terá sede. Tem na palavra. Ele falou isso para a samaritana. Quando a samaritana foi ali buscar a água no horário que não tinha outras mulheres ali. No pior horário. Porque era justamente para não encontrar com ninguém. Para não ter que mostrar a própria vergonha que ela sentia dela. Ela tinha tido 5 maridos, mas aquele homem que estava com ela não era o marido dela. E aquela situação que ela estava vivendo fazia com que ela se sentisse humilhada diante das outras mulheres. E aí ela foi naquele horário do pico mesmo do sol, um horário mais que ninguém ia. E ali, quando ela chegou, Jesus estava lá, aguardando por ela, para salvá-la. Porque ela, apesar de se achar a menor pessoa no mundo, ela era uma amada do Senhor. Deus tinha planos na vida daquela mulher, que achava que não tinha nenhum valor. Que ela pensava que o valor dela estava nos maridos. Em ter um marido, ter sempre um marido. E não é assim. O nosso valor, ele vai muito além de ter ou não ter marido. O Senhor nos vê com os olhos espirituais. E Deus viu ali uma mulher valiosíssima. Ele ali deixou que os homens seguissem, os apóstolos seguissem, para que ela nem se envergonhasse daquele diálogo que ia haver entre ela e o Senhor. E ali o Senhor falou para ela que se ela bebesse da água dele, nunca mais ela teria sede. E ali o Senhor se revelou a ela e ela deixou de ser aquela mulher triste e humilhada que chegou ali para pegar no poço a água e ela saiu dali uma mulher radiante de felicidade, cheia de alegria,
porque ela entendeu que não era no companheiro, em ter um marido, em ter um parceiro, que ela era feliz. Ali a definição da felicidade dela, ela entendeu tudo quando ela encontrou Jesus. E ela saiu dali muito feliz e saiu dali chamando as pessoas para conhecer Jesus, trazendo as pessoas para Jesus. Ali ela já saiu uma mulher vitoriosa, cheia de alegria. Outra mulher, porque ela bebeu da água do Espírito. Quando ele falou, ela tomou daquela água. E ela se tornou uma serva do Senhor, uma mulher que olhava para as pessoas de frente e falava da grandeza de Jesus. Olha que diferença de uma mulher tímida, humilhada, que achava ali que não tinha valor, saiu uma mulher cheia de valor, cheia de ousadia para falar do amor de Deus. E ali eles conheceram, ela chamou e eles vieram e conheceram a Jesus e disseram: agora não só pelo que você falou, nós cremos que ele é o Filho de Deus, mas pelo que nós estamos vendo, pela experiência que eles estavam tendo também com Jesus. Então, que grande mulher! Ela apresentou o Criador para eles, o Filho de Deus, aquele que estava com Deus quando Deus nos criou, fez o mundo, fez o universo. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Porque ele estava ali com Deus, ele é parte de Deus, é filho de Deus, é pedaço de Deus. É pedaço de Deus, é a parte de Deus, Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Porque Jesus, aquele que aquela mulher samaritana apresentou, é o Filho do Criador e que estava com o Criador no momento que o Criador estava fazendo tudo. Todo o universo e nos formando. Jesus estava com ele. E ali Jesus se fez homem e foi ali e ficou ali naquele poço, no momento do quente mesmo, do sol quente, para encontrar com aquela mulher que é tão valiosa e não sabia. Estava limitando o valor dela em ter ou não ter um marido. Olha que Deus tremendo. Ali ele mostrou para ela que o nosso valor e a nossa alegria, ela vem dele e não de homens e não de outra pessoa. A nossa alegria não depende de outra pessoa. Nós devemos alegrar outras pessoas. Nós devemos socorrer, atender na medida daquilo que a gente possa ajudar, esforçar o máximo de abençoar outra pessoa, porque devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós nos amamos. Então devemos amar o nosso próximo assim. Mas que o nosso próximo não seja aquele, o motivo da nossa alegria, de nossa realização. É isso que Deus falou ali quando ele encontrou aquela samaritana. Ele deixou bem claro isso. E ali ela se tornou uma mulher feliz, plena, corajosa, chegou ousada, foi falar para eles, para os homens, para todas as pessoas ouvirem sobre Jesus e mostrando, e levou as pessoas até Jesus. Foi uma missionária que ela se tornou ali naquele momento. E com certeza ela passou a vida inteira falando dessa experiência. De ter tido com Deus, com o Filho do Criador dos céus e da terra. Com o Filho, com Jesus, com o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo de Deus. Então, irmãos, essa é a água que ele disse que eles que são rebeldes vão sentir a sede, porque não vão ter dessa água. Enquanto que nós que buscamos o Senhor, jamais teremos sede. Aí ele disse: os meus servos se alegrarão, mas vocês que não querem nada com Deus, os rebeldes, né? Ele disse: mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre.
É verdade, irmãos. Quando a gente bebe da água do Senhor, nós ficamos alegres. Nós ficamos alegres. Não é porque somos retardados, não. É porque a verdadeira alegria está nele. Retardado é quem vive alegre porque bebeu ou porque se drogou, cheirou cocaína. Esse é que é retardado. Retardado é quem vai buscar alegria aonde não tem alegria, só tem tristeza, só tem mentira. Esse é que é retardado. Mas nós que somos alegres, verdadeiramente alegres, é porque temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí somos verdadeiramente alegres. Amém? Aí aqui, ó, ele diz, então por isso que nós vamos cantar de alegria sempre. É para o nosso espírito ficar sempre alegre mesmo. Nós temos motivos, muitos motivos de cantar de alegria, porque nós descobrimos a doce e maravilhosa presença de Deus em nossas vidas. Nós renunciamos ao pecado e nos entregamos a Ele. Deixamos que a nossa alegria, no lugar de vir daquele pecado, vir dele. A verdadeira alegria. As águas que não permitem mais que tenhamos sede de nada. Aí ele disse, os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. É assim mesmo. É isso que Satanás faz conosco. Ele dá aquela alegria falsa, e aí depois que passa o efeito daquilo, aí a pessoa fica uivando de tristeza, gemendo de tristeza. Aí no lugar de recorrer ao único que pode te alegrar, aí vai novamente para a mesma coisa, para o mesmo vício, para a mesma droga. Vai buscar alegria onde é tudo de mentira, é só tristeza ali. No final, morte. Morte eterna. E aí, irmãos, eu vou falar para vocês, a partir do versículo 17, do capítulo 65 de Isaías, sobre novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo. Olha o que o Senhor diz. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nós somos povo de Deus, mesmo que não sejamos de Israel, nós somos gentios, mas nós somos povo de Deus. Todo aquele que ouve a voz do bom pastor e o segue é povo de Deus. Amém? Ele disse, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Então não haverá mais, com certeza, essa pandemia, porque os velhos irão completar os seus dias. Eu, que já sou considerada velha para a sociedade, já tenho 60 anos, já sou idosa. Eu já sou idosa, então eu já sei que vou completar todos os meus dias. Glória a Deus. Nós vamos completar todos os nossos dias. E você que hoje é jovem, quando tiver velho, vai completar todos os seus dias. Nós só vamos ser recolhidos no dia certo. Ninguém é recolhido nenhum segundo antes. Pode ficar tranquilo, viu? Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem.
E quem pecar só aos 100 anos, passou a vida inteira sendo fiel a Deus. E com 100 anos, inventou de pecar. Foi achar bonito o pecado, foi paquerar com a morte. Sabe o que que acontece? Será amaldiçoado. Ô idoso, não vou dizer que ele não seja inteligente, porque não é. Como é que ele espera? Como é que eu, quando completar 100 anos, daqui a 40 anos, se Deus quiser, quando completar os meus 100 anos, eu vou fazer a besteira de pecar para ser amaldiçoada? Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas mãos. Vou ler até aqui, até o 22. Irmãos, que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa tremenda que nós acabamos de receber no livro de Isaías, no capítulo 65, a partir do versículo 17. É promessa do Senhor, daquele que jamais mentiu. O pai da mentira é o diabo. Ele é que vive à espreita, tentando com as suas mentiras nos enganar. Agora, o Senhor, tudo que o Senhor falou que ia acontecer, já aconteceu, e o que vai acontecer, eu não tenho dúvida que irá acontecer. Eu tomo posse dessa palavra. E eu queria que você tomasse posse dessa palavra que o Senhor nos deu hoje. Receba essa palavra. Faça parte desse povo que vai morar com Deus no céu. Ele vai nos abençoar aqui na terra. Ele nos completa. Você não vai sentir falta do pecado. Você não vai dar importância nenhuma ao pecado. Ele perde totalmente a importância na sua vida. Quando você encontra a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela liberta mesmo. Você vai ficar muito feliz, muito pleno aqui na terra. Ah, mas eu sou jovem e não vou curtir a vida, não? Se você quiser realmente ter alegria na sua vida, busque o Senhor, porque a verdadeira alegria é só nele. A alegria do mundo é falsa, da enxaqueca, da fígado inchado até a morte, da morte violenta, porque lá onde você estiver, onde você for buscar essa alegria, tem muito perigo de morte. Morte, as duas mortes de uma vez só. Não vá para lá, não. Procure caminhar segundo os planos de Deus. Não olhe para trás. Não se deixe levar por mentiras. Seja sábio diante de Deus. O ser sábio diante de Deus é honrá-lo, é adorá-lo, é temer pecar. Porque o pecado leva à morte. Você está tão avisado disso. Se ainda você quiser pecar, eu já avisei, já fiz a minha parte. Eu não vou responder por omissão diante de Deus. Porque eu estou falando isso para você hoje. Fuja do pecado, porque ele te leva para a morte eterna. O preço do pecado é a morte. Não tem outra saída. E aqui, para finalizar,
Eu vou ler para vocês, porque eu não sei cantar, eu vou ler. Bem pequenininho esse hino, mas para mim, o hino da harpa cristã. 397. Ele diz: o Salvador me achou. Em pecados e temor, o Salvador me achou. Porque o pecado traz insegurança. E a insegurança traz o medo. Tão indigno pecador, sem ter do céu a luz. No Calvário, ao morrer, minha alma resgatou. Jesus resgatou a alma dele lá no Calvário, a nossa alma. Meu perdão foi consumado lá na cruz. Vem ao Senhor, vem pecador. Ele é eterno e muito fiel. Vem pecador. Vem ao Senhor, Deus é amor. Ouve sua terna voz, vem pecador. Ouve a voz terna do Senhor dizendo, vem pecador. Do sepulcro ressurgiu meu Redentor Jesus. Ele a morte já venceu, também o nosso algoz. A morte é o nosso algoz. Vida eterna o pecador goza por sua cruz. Pela cruz de Jesus, nós pecadores gozamos a vida eterna. Pois os mortos hão de ouvir sua terna voz. Para o céu subiu Jesus. Ganha a vitória cá. Ou seja, quando ele subiu, nos deu vitória. E na destra do bom Deus, tem-no por mediador. Jesus é o nosso mediador. Só Jesus, aquele que morreu na cruz por você, é o seu mediador. Que morreu na cruz por mim é o meu mediador. Ele é quem, diante do Senhor, intercede por nós. Diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Vamos dar uma oportunidade a eles. A gente explica, ensina a eles. Se for preciso uma lição, dê uma lição, mas não desista deles. É assim que Jesus faz, todo momento, diante do Pai. Ele intercede a Deus por nós. Ele é o nosso mediador. Intercede em teu favor. Não te detenhas aqui. Ele diz, não te detenhas lá no pecado. Não te detenhas lá no pecado. Não desprezes esta voz de teu Senhor. Não desprezes a voz de teu Senhor. Quando ele diz, vem pecador. O Senhor está chamando você. Vem pecador. Ele nos chama. Vem ter uma vida eterna e verdadeira. Vem ter uma vida verdadeira enquanto você está na terra. Que o meu Pai te deu fôlego de vida. Vem. Ter uma vida plena comigo. O Senhor diz, vinde a mim, assim como estás. E aí quando você chegar diante de Deus, aí Ele vai libertar você do pecado. Você vai dizer, Pai, eu tenho essa fraqueza. É isso, isso e isso que eu faço. E aí o Senhor vai te fortalecer espiritualmente para você não pecar mais. Porque eu não acredito nesta teoria de que, mesmo sem se arrepender, você chega diante dele, que todo mundo quer ter vida eterna, quem é que quer morar com Satanás no inferno? Ninguém. Aí, mas a pessoa chega diante de Deus, pronto, eu vou continuar fazendo tudo de errado, porque ele já morreu por mim e pronto. Não. Quando você chegar, que você se entregar a ele, aí já não é mais você que vive. Não é mais o seu eu que vai falar. Quem vai falar para você, todo momento, é o Espírito Santo de Deus que vai habitar em você. E a primeira coisa que ele vai fazer é fazer você sentir nojo do pecado que você cometia. Então você se torna uma nova criatura.
Então tem todo sentido aquilo que Jesus Cristo disse. Que para você ter uma vida eterna é necessário você nascer de novo. Nascer de novo. O nascer de novo é você chegar diante de Deus como você está, todo enlameado do pecado, mas você permitir que o Senhor te lave, te transforme, te purifique com o próprio sangue dele, que foi derramado na cruz por você. Aí quando você se permite que o pecado saia de sua vida, aí você se liberta do pecado, aí sim, você terá vida eterna. Amém? Agora vamos orar, irmãos. Vamos orar por todos os pedidos. Por todas as pessoas que estão enfermadas, que estão doentes agora. Por todas as pessoas que estão necessitadas de alimento, do socorro de Deus e do alimento espiritual. Por todos os lares que estão agora em desespero por causa de drogas, prostituição, adultério, homossexualismo. Vamos interceder por essas vidas. Amém, irmãos? Amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor de nossas vidas, eis que estamos aqui, Senhor, batendo a Tua porta e clamando, Pai, clamando ao Senhor, que o Senhor atenda a todas as necessidades que estão anotadas aqui. Todos os pedidos que vieram no canal e de outras pessoas que ligaram para mim, pedindo oração. Atenda, Pai, a cada um deles. Derrame sobre a terra a Tua graça, o Teu favor, o Teu perdão, Pai. A presença do Teu Espírito Santo. Seja tocado agora todo enfermo. Seja tocado pelo Teu poder. Todas as pessoas que estão agora nos hospitais, nas UTIs, em toda a terra, todas as nações estão sofrendo, Pai. Toda a terra geme por causa da pandemia e por causa de outras enfermidades e por causa do egoísmo do homem. Vem a fome e por causa da ambição, da corrupção, vem a desigualdade, Pai. Uns guardam para si com ideologias demoníacas, Pai. Nós estamos sofrendo, Pai, todo tipo de pressão. Mas nós esperamos no Senhor, meu Deus. Confiamos no Teu poder e na Tua misericórdia. E por isso que eu te peço, Pai, derrama sobre os enfermos o Teu bálsamo de cura. Os enfermos que estão nos hospitais e os enfermos que estão em casa, em tratamento. Derrama sobre todos nós, sobre toda a terra, o Teu bálsamo de cura. Repreenda, Pai, repreenda todo o mal, que caia por terra todo o mal. Todos os males saiam no nome de Jesus, é que eu te peço. Clamo ao Senhor que venha no socorro de todos os lares. Todos os lares agora, Pai, recebam do Teu Espírito a Tua presença. Nos lava, Pai, com as águas do Espírito Santo. Purifica-nos, ó Deus. Nos transforma, Pai. Que possamos nascer de novo e que venhamos a ser novos, e ter novidade de vida. Como o Senhor diz, que realmente venhamos a nascer de novo, a dizer não ao pecado e dizer sim ao Senhor. Sim, Pai, nós te queremos como nosso único Senhor e Salvador, como nosso mediador, porque só o Senhor
tem ouvidos para nos ouvir, tem olhos para nos ver. Então, só ao Senhor é que nós nos dirigimos e clamamos, Pai, que o Senhor atenda a todos os nossos pedidos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, aquele que morreu na cruz por nós. É no nome dele, Pai, que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Eu agradeço, irmãos, porque eu sei que o Senhor ouviu a nossa oração. Sim, Ele ouviu. Ele ouviu. E Ele te ama. A bondade dele é tão grande. A bondade dele seja derramada agora sobre cada um, sobre você, sobre toda a terra. A bondade do Senhor nos alcance. Amém? Amém. Fiquem com Deus, cheios da presença de Deus, cheios da alegria. Cantem louvores, porque o coração de vocês deve se alegrar na presença dEle. Adorem o Senhor. Coloquem um louvor. Espanta todo o mal. Sai todo o mal. Cai por terra todo o mal. No nome de Jesus. Amém? Amém.